Vai para o intervalo e na volta nós vamos falar sobre a responsabilidade ao escolher um cirurgião plástico. Não sai daí, te espero. Voltamos e agora a gente vai falar da busca pela excelência estética, que faz muitas mulheres correrem em clínicas de cirurgia plástica para corrigir imperfeições. Agora, existe também aquela situação da facilidade no pagamento, rapidez e fácil acesso, né, que seduzem as pessoas que acabam pondo suas vidas em risco ao serem operadas, por exemplo, profissionais não qualificados. E principalmente em espaços inadequados, sem infraestrutura, como por exemplo um hospital. E para falar sobre esse assunto, eu vou receber agora aqui no estúdio o cirurgião plástico Bernardo Ramalho, que está aqui com a gente. Boa tarde, doutor Bernardo, tudo bem? Tudo bem. Olha, hoje em dia são tantas facilidades, até porque a procura é muito grande, né? Certo. O nosso país, eu não sei qual o ranking agora, segundo em cirurgia plástica ainda, o segundo lugar em cirurgia plástica, então se você ver proporcionalmente, realmente é uma quantidade muito grande de pessoas que a cada dia buscam, né, a cirurgia plástica, seja para corrigir imperfeições ou porque não está satisfeita com o tamanho do busto. Teve uma época que a moda era o busto maior, agora é menor, exatamente. Enfim. Mas não importa qual motivo, eu acho que a vaidade, eu acho que a gente tem que se cuidar mesmo. Se você tem condição, disposição para fazer, tem que fazer, se sentir bem. Agora a gente precisa ter cuidado, que é o assunto que a gente vai falar agora. Porque a procura é grande, daí com a procura grande um mercado superaquecido abre também portas para profissionais não qualificados. Exatamente. A gente já viu vários casos aí na mídia, assim, bem complicados, de mulheres que perderam a vida, outras que ficaram mutiladas. Sim. Por não se preocuparem na hora de fazer a cirurgia plástica com o profissional e o local também, que é muito importante. Sem dúvida, sim. Quando a gente vai escolher um cirurgião plástico, quando você começa a pesquisar sobre cirurgia plástica, desde algum procedimento estético, como toxina botulínica ou preenchimento, até mesmo cirurgia, o ideal é que você procure um profissional qualificado e que seja um cirurgião plástico. Se você quer fazer uma cirurgia plástica, você deve procurar um cirurgião plástico, obviamente. E o que acontece como que você deve procurar um cirurgião plástico, na verdade? Você deve entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é cirurgiaplástica.org.br. Nesse site vai ter um link... O site vai estar aí na telinha, tá, gente, para vocês. Nesse site tem um link que é o Encontre um Cirurgião. E aí apenas colocar o nome do cirurgião ali e na hora você, pela internet mesmo, sem sair de casa, você vê se esse cirurgião é realmente cirurgião plástico ou não. Além disso, você pode entrar no site do Conselho Federal de Medicina, que vai ter o nome do cirurgião também, indicações de outras pessoas, enfim. Então você vê se esse médico é especialista ou não. Doutor, vale dar uma olhada, doutor Bernardo, nos trabalhos e nos procedimentos e dar uma pesquisada na internet. Sim. Com o nome dessa pessoa para saber? Sim, até do histórico. Hoje a gente tem essa facilidade que antes não existia, né? Exatamente. E tudo que acontece, geralmente se tem uma notícia ou se o médico é conhecido, a gente tem como pesquisar e saber. Exatamente. Hoje em dia a grande maioria dos profissionais tem o seu site, tem redes sociais, então fica cada vez mais fácil realmente de você pesquisar se é um profissional adequado ou não, mas esse site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica que seria o ideal, porque por ali você vê se ele realmente... Se não tiver o nome nesse site, já pode esquecer. Já pode fugir dele, mesmo que uma amiga sua tenha ido e que gostou e acha... Porque a história sempre é a mesma. Eu fui num médico e eu gostei, ficou ótimo, e aí quando você vai ver, ele não é cirurgião plástico. E aí,
quando vai falar de processo, cerca de 90% dos processos ligados a isso não são com cirurgiões plásticos, não são com especialistas. Então, alguns médicos, às vezes nem médicos querem fazer determinados procedimentos, como uma lipoaspiração, que se julga fácil, entre aspas, e acaba tendo alguns problemas. Por exemplo, no ano de 2016, 7 pacientes morreram fazendo lipoaspiração. E nenhuma dessas 7 estavam operando com cirurgião plástico. Então, é mais grave do que a gente imagina. E como você falou, toda hora sai na mídia casos de pacientes com complicações, como hidrolipoaspiração, que não se deve fazer. Eu sempre escuto falar, né? Tem lipoaspiração e eu vejo já, assim, acho absurdo os anúncios em clínicas de estética. Sim. De hidrolipo. Exatamente. Hidrolipo é o quê? E pode ser feito em uma clínica ou tem que ser feito em um hospital, realmente capacitado, com aparelhos. Sim. Que possam atender caso aconteça uma emergência, por exemplo. Em primeiro lugar, qualquer cirurgia deve ser feita em um hospital, tá? Então, se você vai ser submetido a uma cirurgia plástica, tem que fazer com um cirurgião plástico, você tem que fazer os exames pré-operatórios, ver se você está apto para passar por essa cirurgia. Você tem que fazer no centro cirúrgico de um hospital que tenha CTI, por mais que você não precise do CTI, mas caso você venha a precisar, você precisa que o hospital tenha esse aparato todo e, obviamente, com anestesista. Quando você faz numa clínica, você não tem nada disso. Então, uma hidrolipoaspiração, que na verdade as pessoas, às vezes os próprios médicos ou clínicas de estética tentam vender essa facilidade de paciente não precisar ficar internada, é justamente ao contrário, é muito mais perigoso, porque a hidrolipoaspiração é uma mini lipo, entre aspas, dentro de um consultório médico ou de uma clínica de estética. Então o paciente não consegue fazer a retirada, por exemplo, de 3 litros de gordura. Então ela escalona isso, então ela vai lá no primeiro uma sessão, tira 500 gramas, depois vai escalonando isso. Então, cada vez que a paciente vai lá, é uma roleta russa que ela está correndo um grande risco, né? A gente escuta muito, né? Ah, eu viajei, comi muito, extrapolei, eu cheguei e lipei. Gente, não é brincadeira para lipar, né? Primeiro que você não vai lipar por qualquer coisa, exatamente, né? É uma cirurgia estética, mas é uma cirurgia. Exatamente. Você corre riscos do mesmo jeito, por isso que tem que ter cuidado de escolher um bom profissional. Exatamente. Agora a gente sabe que com essa era digital e muitos influenciadores, alguns postam muito, né? Sim. Ah, fiz uma cirurgia, vá no doutor tal, de certa forma permutam coisas, a gente não está dizendo que são todos, mas a gente sabe que tem sim a questão da permuta e indicam. Sim. Como que a seguidora pode saber se aquele profissional é sério e é capacitado ou apenas não ir na onda? Exatamente. Essas blogueiras, né, influenciam muitas pessoas realmente e nem todas elas checam se esse profissional é adequado ou não. Então esse é o grande problema. Se uma blogueira tem 100 mil seguidores ou mais, imagina a quantidade de pessoas que estão visualizando isso. Então, assim, o ideal é, como eu falei, checar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica se realmente esse médico é cirurgião plástico, é especialista para determinado assunto que você quer ser submetido ou não. Porque a gente vê que a minoria das blogueiras, por exemplo, elas pesquisam se são ou não. Então, influencia muita gente e o poder da mídia é alto, né? Agora, quais são os sinais, doutor Bernardo, que a gente tem que ficar atento ao conhecer um cirurgião? Lógico que além de pesquisar no site, né, da Sociedade de Cirurgia Plástica, mas ao conversar, por exemplo, com um cirurgião plástico, quais sinais que a gente tem que ficar atenta para ver que ele realmente é um bom profissional? Tudo se inicia na consulta antes de qualquer cirurgia. Então, se uma paciente vai numa consulta, ou esse médico tem que ouvir o paciente, você tem que tirar todas as dúvidas desse paciente, você tem que examinar esse paciente, explicar passo a passo da cirurgia, como é o antes da cirurgia, o pré-operatório, como é durante a cirurgia, quanto tempo demora essa cirurgia, o que pode ter de complicações, o que deve ser feito, repouso e tudo mais. E o principal é se esse médico opera em um hospital ou não. Se esse médico quiser operar num consultório dele ou numa clínica, enfim. Procure saber aonde você vai ser submetido a uma cirurgia, se é um hospital que tem registro, vigilância sanitária e tudo mais.
É importante, assim, até para você ir com segurança para a mesa de cirurgia, ouvir mais de uma opinião na hora de escolher o seu cirurgião plástico? Sim, sem dúvida. Às vezes não é o primeiro médico que você vai ter até carisma mesmo. Exatamente, eu acho que tem que ter uma empatia. Essa empatia, exatamente. Quando você vai fazer uma cirurgia, pode ser o melhor cirurgião do mundo, mas se não tiver empatia, às vezes o médico não te escuta, não quer te ouvir, então isso acaba prejudicando e não deixando criar essa empatia. Então, assim, claro que não são, não vou dizer assim, todos os médicos especialistas são ótimos. Não, pode não ser, mas tem que ter essa empatia. É importante ouvir mais de uma opinião e tudo mais, para você decidir a sua saúde, né, sua vida. Não é como comprar uma roupa numa loja, por exemplo, que depois você troca. Ótimo. Bom, a gente vai para o intervalo. Eu quero te agradecer, doutor Bernardo, A gente fez um esclarecimento aqui, porque o nosso programa fala todos os dias de beleza, de saúde. É nossa função aqui sempre trazer assuntos para que vocês possam ter cuidado, precaução. Como o doutor Bernardo falou, está pensando em fazer uma cirurgia, seja qual for o procedimento, você tem que escolher. Entra no site, vamos só repetir, né, doutor Bernardo? Entra no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, daí você pesquisa o nome do médico que te indicaram, ou que você já deu uma olhada no trabalho dele, dá uma olhadinha. Se o nome do médico estiver lá no site, ótimo, faz uma consulta, conversa, sente segurança. Exatamente. Se quiser também pode consultar uma segunda opinião, até para você escolher, porque, gente, não é brincadeira. É um assunto muito sério. Às vezes a gente teve aquele caso outro dia, né, daquela moça do Sul que faleceu lá. Exatamente. Com o Dr. Bumbum, operando no apartamento. Exatamente. Dele, uma situação completamente ilegal. Exatamente. E todo ano é a mesma coisa. A gente que é ligado à área, a gente vê que todo ano as histórias se repetem. Então, por mais que a mídia mostre os erros e os óbitos que acontecem, as pessoas ainda são teimosas e vão. Isso é o quê? Preço? Preço, sim. A vaidade excessiva? Por que acontece? Sim, não sei te dizer. Pode ser preço, sim, mas PMMA, todo mundo sabe que não deve se fazer nos glúteos, por exemplo, e as pessoas seguem procurando, seguem querendo fazer. Então, infelizmente, eu acho que mais mortes... O PMMA? PMMA. PMMA, que é para aumentar o glúteo, panturrilha, exatamente. Coxa, exatamente. Né? Que foi o caso de uma modelo que teve aí, que também quase veio a óbito, exatamente. Porque aumentou o tamanho da coxa, né, com esse produto, e é proibido. Na verdade, as únicas pessoas que podem fazer esse procedimento são pacientes com HIV positivo, são aidéticos. Devido aos remédios que eles tomam, eles podem fazer esses procedimentos, normalmente na face que é feito. Mas nos glúteos isso é proibido já. Uhum. Tá? Então, se quer aumentar o glúteo, por exemplo, ou você faz... Ou você malha muito. Ou você faz, exatamente. Nutrição, ou você põe uma academia, prótese ou enxerto de gordura, que é outra opção também. Ou fica com um bumbum murchinho mesmo, para ficar vivo e saudável, né, doutor Bernardo? De verdade. Exatamente. Porque você vai fazer um procedimento só para ficar bonito e arriscar a sua vida, gente? O mais importante é a vida. É uma loucura, eu tô brincando, mas é um assunto muito... Eu brinquei de ficar com o bumbum murchinho, mas... Quer ficar bonita? Busca um procedimento sério. Exatamente. Não vai com essa coisa de preço, não. Nem que você trabalhe um pouco mais, demore um pouquinho mais juntando uma graninha, mas faz com segurança. Exatamente. Perfeito. Porque a vida é muito mais importante, não é? Perfeito. Olha, sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigada pelos esclarecimentos, tá? Songwriter Vault.